Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, você que acompanha a nossa programação. Estamos começando mais um Viver Bem, falando de saúde, qualidade de vida, de bem-estar e hoje falando até mesmo de tecnologia na área da medicina. Porque a oxigenoterapia hiperbárica é uma modalidade terapêutica na qual o paciente respira oxigênio puro, enquanto é submetido a uma pressão 2 a 3 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, no interior de uma câmara hiperbárica. Ela provoca um espetacular aumento na quantidade de oxigênio transportado pelo sangue, na ordem de 20 vezes o volume que circula em indivíduos que estão respirando ar ao nível do mar. Mas quais os benefícios que este tratamento provoca? O que pode ser tratado com ele? É o que vamos ficar sabendo agora com o médico hiperbarista Andrei Leonardo Freitas de Oliveira, que é muito bem-vindo aqui conosco. Doutor Andrei, pode chegar aqui com a gente para a gente entender um pouquinho, dessa tecnologia. Bom dia, doutor. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. Satisfação a gente poder conversar sobre este assunto, doutor. Afinal, a medicina está sempre evoluindo, os tratamentos estão sempre avançando e este é um tratamento bastante moderno, né? Na verdade, a medicina hiperbárica, a oxigenoterapia hiperbárica já existe há muito tempo, né? Ela tem mais de 50 anos de uso, mas ela foi regulamentada aqui no Brasil em 1995 pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Resolução essa 1457. Mas o que é a câmara hiperbárica? O que é a câmara hiperbárica? O paciente ele entra dentro de uma cápsula, né? Na verdade existem dois tipos, né? Eu vou falar a primeira, que é a monoplace, que é de um paciente só. Ele entra dentro de uma cápsula, onde essa cápsula, o oxigênio é 100% puro, e aquilo que você já havia falado anteriormente, o paciente é submetido a 2 vezes a pressão atmosférica normal, e com isso você consegue colocar o oxigênio no sangue do paciente, não só ligado na hemoglobina, mas você consegue colocar esse oxigênio no líquido, no sangue. Eu vou exemplificar, igual quando você pega uma Coca-Cola e abre ela, né? Ela borbulha, aquele gás estava dentro do líquido. O princípio é o mesmo, então a gente coloca o oxigênio dentro do sangue do paciente. E esses oxigênio no sangue, ele tende a se difundir para o tecido, ajudando em várias doenças. Então existe a câmara hiperbárica de um lugar só, que é uma monoplace, e existe a câmara hiperbárica de multiplace, que pode ter 4, 5, até 8 pacientes. E como é que funciona essa questão da oxigenoterapia hiperbárica? Então, quando você coloca o paciente dentro da câmara, né, e aumenta a pressão e coloca o oxigênio 100% puro, isso aí aumenta o número de vasos sanguíneos, isso aí ajuda e melhora, né, e antecipa cicatrizações em algumas feridas crônicas. Vamos supor, paciente que tem diabetes, tem um problema no pé, que é chamado pé diabético. Às vezes a gente consegue salvar uma amputação de um paciente. Pacientes que têm, vamos supor, foi envenenado por cianeto, o tratamento é a medicina hiperbárica. Então tem um número muito grande de doenças que podem ter o benefício do uso da medicina hiperbárica. O tratamento ele é realizado por sessões, né? Sessões, mas depende de cada doença. Vamos supor, paciente com pé diabético, aí a gente avalia a extensão da lesão, o tamanho da ferida, o comprometimento daquela ferida. Então aí ali o médico hiperbarista define se você vai fazer 10 sessões, 20 sessões. Mas o tempo de duração das sessões é o mesmo? Não, varia entre 90 e 120 minutos. É como se fosse uma câmara, né? Na verdade, é uma câmara fria, eu queria dizer. A temperatura ela vai ser diferente? É confortável para o paciente que está ali? Então, na verdade, imagine um leito e esse leito envolto numa cápsula. Você entra ali dentro, mais ou menos desse jeito. Alguns pacientes, às vezes, no primeiro momento, sentem uma certa dificuldade, porque o lugar é um pouco apertado, né? Como se você estivesse numa uma cama de solteiro, mas em volta de você todo tem algo de acrílico e metal. Tem como o paciente que está dentro da câmara conversar com o médico, tem um telefone, ele pega o telefone, ele fala lá dentro, a gente escuta ele aqui fora. Como a câmera ela tem uma parte de vidro, né, de acrílico,
Geralmente o que a gente faz para tornar a sessão mais confortável? A gente coloca televisão do lado de fora, ele assiste e consegue escutar tudo dentro da câmara. Ele vai estar ali o tempo todo deitado. De forma confortável. Na monoplace o paciente fica deitado. Na multiplace, que são vários pacientes ao mesmo tempo, eles ficam sentados. E aí como é que o oxigênio é administrado para esse paciente? Na monoplace, o oxigênio ele enche a câmara todinha. Ele enche aquele local todinho de oxigênio e sob pressão, esse oxigênio, quando o paciente respira, inala, ele entra na corrente sanguínea. Vai ser um processo natural ali de respiração do paciente. Só não respirar. Tem nenhum tipo de... Só respirar. Nada, não tem que fazer mais nada além de respirar normalmente. Normalmente, o senhor falou que depende muito do tipo de tratamento. Né? Da doença. Da doença, perdão. Quantas, mas tem uma média de sessões, de tantas, do mínimo ao máximo, dependendo do caso? Não, máximo não existe. Máximo não existe. Já tive pacientes que teve osteomielite, né, que é infecção no osso, e é um tratamento muito demorado, tempo de permanência dentro do hospital prolongado. Tem paciente que já fez até 60 sessões de medicina hiperbárica. É um tratamento hoje coberto pelos planos de saúde, doutor? Sim, depois da resolução do Conselho Federal de Medicina, a própria Anvisa também fez uma resolução e isso é coberto pelos planos de saúde. Já está no rol da Anvisa, é amparado sim, e obrigatório, né, se houver necessidade do plano de saúde cobrir. E a oxigenoterapia hiperbárica, ela substitui os tratamentos convencionais ou é um tratamento que é associado a outros tipos de tratamentos medicamentosos? Como é que funciona? Perfeito, excelente pergunta. Isso tem que ficar muito claro para quem está nos ouvindo, que a medicina hiperbárica ela não substitui, ela é um tratamento coadjuvante. Não adianta o paciente pensar que a medicina hiperbárica vai fazer milagre. Mas ela, como uma terapia coadjuvante, somando as terapias que o paciente está realizando, seja para pé diabético, seja para um tratamento de Fournier, né, que é a infecção da parte genital, então o paciente tomando antibiótico e fazendo a medicina hiperbárica, o tratamento, o sucesso do tratamento é maior. Muito bem, estamos falando então hoje sobre a oxigenoterapia hiperbárica, entendendo um pouquinho o funcionamento da câmara hiperbárica. Você de casa, continue conosco, entenda mais quais doenças podem ser tratadas com esse tipo de terapia depois do intervalo, que é bem breve, então não saia daí. Já estamos de volta com Viver Bem, hoje falando sobre a câmara hiperbárica. Você conhece este tipo de tratamento, este tipo de terapia? Estamos recebendo o Dr. Andrei Leonardo Freitas de Oliveira, que é médico hiperbarista. E para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona todo esse processo, nós conversamos com a Graziela, que tem diabetes e muita dificuldade para curar as suas feridas. Então, vamos saber como está sendo a experiência dela com a câmara hiperbárica. Eu me chamo Graziela Ramos Lobo, sou professora de inglês e faço a hiperbárica há 3 meses. Eu sou diabética e fiz uma ferida no pé. Fiquei internada há alguns meses e por o fato de estar desacordada, essas coisas, muito tempo deitada, e tive feridas na perna, feridas na sola do pé e precisava que fechasse essas feridas, né? E como eu sou diabética, então o tratamento é muito complicado para fechamento de feridas. Eu internei porque eu tive uma infecção, e eu tive essa infecção e foi uma infecção óssea. Então tive que debridar o meu pé, aí fez uma ferida muito grande e nesse intervalo todo eu contraí Covid internada no hospital. Aí fui para UTI, da UTI aí eu já ganhei mais infecções de UTI mesmo, que foi se agravando em feridas de muito tempo dormindo ali desacordada, né?
E quando eu acordei, assim, aquela cena desesperadora, né? E muito antibiótico e nada fechava, nada dava conta dos ferimentos. Até que o meu médico falou desse jeito: vamos para a hiperbárica. Você é introduzido, o sistema de oxigênio você começa a respirar aquele oxigênio que a máquina libera. Você é monitorado antes de ser introduzido dentro da câmara, né? Você tem que estar com a sua glicemia legal, com a sua pressão boa, né? E é super tranquilo. Mas assim, a evolução do meu tratamento vem sendo tão boa, porque nós tínhamos assim em mente de 50 a 60 sessões. Eu fiz 40, então assim, a minha cicatrização já está praticamente fechada. Assim, então eu acredito que mais 10 sessões eu tô totalmente restabelecida. Antes de eu ter contraído o Covid, ter acontecido tudo isso, eu já vinha assim com muito problema, porque eu já tinha um machucado pequeno no pé. E tinha muita dificuldade para a cicatrização desse machucado. E não tinha nada, fiz tudo que você imaginar, desbridei, assim, tudo que você imaginar que pudesse ser feito para fechamento de ferida, eu fiz. A gente estava assim até pensando em procurar um tratamento fora, ir para São Paulo, para um campo maior, para ver se tinha uma melhora nisso. E com a hiperbárica foi assim, eu falo assim, a salvação, porque assim foi cogitado a minha vascular. Quando eu cheguei para o hospital, a minha vascular, ela cogitou a possibilidade de amputação do meu pé, assim, de tão grave que estava a situação. Eu, mais do que ninguém, assim, convido todo mundo, falo que todo mundo que está com problema, com ferida, circulação, que venha, que faça, porque o resultado, assim, é fantástico, é imediato. Bom que a Graziela está obtendo sucesso, né, no tratamento, os resultados estão surgindo, ela já conseguiu notar uma diferença e devolve esperança para o paciente, né, doutor? Porque ela mencionou ali que chegou a ser cogitada a hipótese da amputação do pé dela, né? Provavelmente a infecção devia estar bem avançada, mas aquilo que eu falei, é o tratamento, né, com antibiótico, é o tratamento com os curativos, né, porque na medicina hiperbárica, nós não fazemos só a medicina hiperbárica, obrigatoriamente nós fazemos os curativos, né? O paciente entra da câmara com o curativo e quando ele sai a gente limpa o curativo, refaz o curativo e aí tem diversos produtos que nós usamos lá, dependendo se a ferida está mais exudativa, mais purulenta ou não. Então o tratamento não é só fazer a sessão de medicina hiperbárica, e sim também nós temos lá enfermeiras especialistas em feridas, né? Elas são feridólogas, né? E a disciplina do paciente também é bastante importante, né? Ela já fez ali 40 sessões. Você vê, no primeiro momento foi avaliado, no início, necessidade de 60 sessões. Como teve um avanço, né, uma melhora significativa, você viu, com 40 sessões já fechou a ferida no pé. E o outro problema que ela falou, que ela teve Covid, ficou internada e teve outras infecções, nós temos tido muitos pacientes com escara, né, escara sacra. O paciente fica muito tempo deitado, principalmente no Covid, e você não consegue mobilizar, não consegue mudar o paciente muito de decúbito, porque ele te satura. Então, para ele ficar sempre na mesma posição, acaba abrindo feridas nas costas do paciente. E a cicatrização dessas escaras sacras, às vezes, são demoradas. E a medicina hiperbárica ajuda muito nisso. Também é uma boa alternativa neste momento, né? É preciso retirar os curativos durante as sessões, doutora, ao adentrar ali a câmara? Não, entra com um curativo que já está, mesmo se o curativo estiver encharcado, estiver molhado, entra com um curativo que ele já está, porque quando faz a medicina hiperbárica, quando ele faz a sessão,
a ferida fica mais exudativa, ela solta um pouco mais de líquido. Então a gente faz o curativo após a sessão. O paciente precisa estar em jejum? Não, pelo contrário. O paciente tem que ter comida, alguma coisa, e nós sempre medimos a glicemia dele antes dele entrar na câmara. Porque se o paciente tem, vamos supor, no caso dela que é diabética, fizer uma hipoglicemia dentro da máquina, isso é ruim. Então temos todos um protocolo, né? Olhamos a glicemia do paciente antes, olhamos a pressão arterial do paciente antes, a frequência cardíaca, depois de tudo isso avaliado, aí sim, se o paciente estiver em condições, a gente coloca ele dentro da máquina e começa a sessão de hiperbárica. Existem contraindicações para fazer a oxigenoterapia hiperbárica? Você vai saber depois do intervalo, que é bem breve, então continue conosco, não saia daí. Quais são as contraindicações para fazer a oxigenoterapia hiperbárica? Doutor Andrei, qualquer pessoa pode realizar esse tipo de tratamento? Qualquer pessoa pode utilizar esse tratamento. Existem duas contraindicações absolutas. É um paciente que tiver pneumotórax não tratado, né? Pneumotórax é ar entre o pulmão e a caixa torácica. Tem que tratar antes de entrar na medicina hiperbárica, antes de fazer a sessão. E o paciente estiver usando doxorubicina, que é um antineoplásico. Essas são as duas contraindicações absolutas. Existem algumas contraindicações relativas. Vamos supor, paciente que tem claustrofobia, ele tem uma certa dificuldade de entrar dentro daquele espaço apertado. Alguns pacientes, o que a gente faz? A gente começa o tratamento ansiolítico, né? Dá um ansiolítico para ele, coloca ele na máquina sem fechar. Entendeu? Um processo de adaptação. Um processo de adaptação, faz a primeira sessão com um intervalo menor. Então, cada paciente é de um jeito, a gente não pode querer generalizar tudo. As crianças, por exemplo, dependendo da idade, conseguem entrar com a mãe, né? Então, nós temos casos de criança que entrou com a mãe, a criança era menorzinha, não conseguia ficar sozinha. Me lembro até hoje de um caso interessante, que a mãe falava para o filho, não, nós vamos entrar dentro do foguete, né? E foi falando isso com a criança, foi falando, ela se adaptou, entrava dentro do foguete, a gente colocava um filme para ele, um desenho animado para ele fazia a sessão tranquilamente ali com a mãe dentro da câmara, os dois dentro da câmara. Os idosos, se não tiverem essa questão de problemas psicológicos referentes ao medo ali de ambientes fechados, também podem normalmente? Pode, não tem limite de idade, não existe isso, se é idoso não poder fazer a medicina hiperbárica, não tem. Doutor, se o tratamento ele estimula as células que fazem parte do processo de cicatrização, né, que a gente percebe ali uma boa evolução, ele também pode estimular de alguma fórmula as células cancerígenas? Não tem nenhum estudo que comprove isso. O que se sabe é o seguinte, a medicina hiperbárica, como ela aumenta a quantidade de oxigênio, não só no sangue, mas no tecido como um todo, isso aumenta a cicatrização, aumenta a vascularização, né? Ela faz a neogênese, né? Faz vasos sanguíneos, mas não tem nada comprovado que ali venha aumentar o risco de câncer ou fazer proliferação de câncer. Tanto é que alguns pacientes submetidos à radioterapia, eles às vezes desenvolvem uma lesão actínica, né? Porque a radioterapia queima. E uma das indicações do tratamento é fazer medicina hiperbárica, para melhorar aquela lesão. Depois de fazer a sessão, quando o paciente vai lá, faz a sua sessão da câmara hiperbárica, ele precisa repousar ou ele consegue manter suas atividades normais ali de trabalho, dirigir? Normal. Ele pode sair dali e dirigir sem nenhum problema. Quer ver? Eu vou fazer uma análise que fica mais fácil de entender. Quando a pessoa anda de avião, né, avião a jato, o avião é pressurizado. Por isso que às vezes o ouvido da gente dói. A câmara hiperbárica é a mesma coisa, a gente pressuriza ela, a gente aumenta a pressão ali dentro. Então, o máximo, um dos efeitos colaterais que o paciente tem, às vezes, é dor de ouvido, né? Então, a gente ensina ele a fazer a manobra de Valsalva, que é fechar o nariz e assoprar para o tímpano voltar para o lugar. Mas depois da sessão, o paciente pode ter a vida dele normal.
E os pacientes que tiveram melhoras ou até mesmo conseguiram a cura com a terapia, eles podem voltar a apresentar o mesmo problema? Depende da doença. Vamos supor, no caso da moça aí que eu esqueci o nome, me desculpa. Ela Graziella. Graziella, né? Ela tem diabetes. A diabetes é uma doença que não tem cura. Então todo diabético, ele tem que ter um cuidado extremo com o pé dele, com os olhos, né? Tem que ir uma vez por ano no oftalmologista para fazer fundo de olho. Então, se ela machucar o pé, já teve caso lá de paciente que foi na manicure, teve um problema, era diabético e teve um novo problema. Então, pode sim ter novos problemas. Não é porque fez a medicina hiperbárica que está curado para sempre. O senhor comentou no início que é uma terapia que já existe há bastante tempo, regulamentada há um pouco menos de tempo. E aqui em Rondônia, a gente conta com essa tecnologia? Contamos. Lá no Hospital Pronto Acordes, que eu sou o diretor clínico e médico hiperbarista desse hospital, nós temos 2 câmaras de hiperbárica já há algum tempo. Há quanto tempo a gente tem aqui em Rondônia? Se eu não me engano, já tem são 6 anos já. São as únicas do estado? As únicas do estado. E para essa administração da Câmara Hiperbárica, houve uma necessidade de preparo, de capacitação de todos os profissionais envolvidos, né, doutor? Sim. A Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, ela tem cursos, né? Então nós mandamos as nossas enfermeiras lá fazer o curso, né? A Bruna, que é a enfermeira-chefe lá, que toma conta de tudo, foi para São Paulo diversas vezes, fez os cursos e é submetida a uma prova, né? E depois de tudo isso, você ganha a sua certificação para você ser enfermeiro hiperbarista e médico hiperbarista. Muito bem, doutor. A gente quer agradecer a sua participação aqui conosco. Obrigada por trazer um pouquinho de esclarecimento sobre essa terapia aqui no estado de Rondônia. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. E olha, agradecer também a Celibras, que nos ajuda a levar todos os temas aqui do Viver Bem a todos os públicos, tá? Muito obrigada mais uma vez pela parceria aqui com o nosso programa. E lembrando que nós estamos no Instagram, Programa Viver Bem Rondônia, para você acompanhar os nossos conteúdos voltados à qualidade de vida e de bem-estar. Se você ainda não é um seguidor, o convite está feito, tá? Todos os temas vão após a exibição para o nosso canal no YouTube, o canal SIC TV, para você compartilhar, ajudar aí a levar informação. E a gente quer agradecer então mais uma vez pela parceria, pela sua audiência neste sábado. A você, um ótimo fim de semana. Sábado que vem nós estamos de volta com um novo tema. Tchau, gente!